Fomos até à Holanda, mais precisamente à cidade de Haia, conhecer a Associação Portuguesa da região. Há 35 anos que o Grupo Desportivo dos Portugueses de Haia está instalado no edifício em pleno bairro dos Artistas, na capital holandesa. Mas o clube já existe há muito tempo e as suas origens datam de 1967. O primeiro grupo português que se reuniu foi a partir de 1967 e depois surgiu o Grupo Desportivo em 1969, já com este nome, e então este edifício, esta nossa sede... Portanto, foi em 73, 74 que foi comprada e foi para aqui que nós viemos a partir dessa altura. Esperámos, portanto, todos os outros estrangeiros que havia aqui na cidade, espanhóis, italianos e por aí fora, e resolvemos juntar-nos e esperar-nos todos e formar o nosso grupo desportivo. Este deve ser um dos únicos casos no mundo em que o edifício onde está a sede da associação é propriedade do Estado português. Mas o espaço está cedido à comunidade portuguesa radicada em Haia por tempo indeterminado. Os portugueses da Haia chegaram a uma reunião junto ao embaixador assim: nós queremos uma casa para os portugueses. Aquilo foi assim um tanto ou quanto uma bomba caiu numa reunião em que estavam-se a pedir coisas tão simples e de repente aparece um grupo de portugueses que queria uma casa para os portugueses. Em 1973 houve um grupo de associados que resolveram, portanto, sair fora, vamos lá, das outras comunidades estrangeiras na Holanda, aqui em Haia. E então resolveram comprar um edifício e deram bastante dinheiro. Os portugueses apareceram lá com cerca de 60 mil florins para comprar a casa, mas faltava o resto. Esse resto que faltava, a Embaixada, na altura, através de um acordo que fez com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, disponibilizou esse dinheiro, sendo que fizeram uma ata notarial em que ficou como usufruto para sempre que haja portugueses em Haia a doação deste edifício do Estado português aos portugueses de Haia. Tem um edifício construído à maneira antiga, portanto, tem o resto de chão, mas tem ainda outro andar por baixo. Os alicerces são feitos em madeira, portanto, é madeira ainda da Suécia, que está metida na água. Portanto, essa madeira não pode secar porque senão os fundamentos do edifício apodrecem, não é? A associação comprometeu-se desde o início a fazer a manutenção do edifício. São os dirigentes e os associados que devem ocupar-se de eventuais obras de renovação. Ainda recentemente, o interior do edifício foi completamente pintado pelos associados. Que há 2, 3 anos atrás estávamos em umas condições más, que até chovia cá dentro, havia paredes que tinham gretas que se via à rua, e agora tem todas as condições para que as pessoas comecem, aqueles que já não frequentaram, que frequentaram antes e que deixaram de frequentar, que comecem a frequentar de novo. Por exemplo, lembro de uma história engraçada que era... Portanto, o edifício ia abrir no outro dia, portanto, num sábado, e nós estávamos numa sexta-feira à noite e não havia o palco, não tinha cortinas. E então, não se sabe como nem porquê, mas no outro dia as cortinas estavam postas. Quer dizer, portanto, são estas histórias que têm muita importância, não é? Portanto, isto é a sala principal da Casa Portuguesa, onde as pessoas se encontram e se juntam e fazem as festas. Portanto, foi toda reparada. E agora tem umas condições, portanto, excepcionais para continuarem a desenvolver, portanto, cada vez mais contactos e mais portugueses. O nosso número de associados atualmente está quase nos 800, mas não temos os 800 associados. Portanto, o número de sócios efetivos, vamos lá, sempre variou entre os 190 e os 250. Estou falando em casais, né? Portanto, basta o marido ser sócio e automaticamente a esposa e filhos até aos 18 anos automaticamente são também sócios, né? A história da associação, dos seus dirigentes e dos seus associados pode ser reconstituída graças aos arquivos, mas também graças ao boletim associativo que a coletividade edita há longos anos. Tentamos fazer um jornal informativo, lusitano, com muitas dificuldades sempre, que era preciso fazer fotocópias, era preciso termos sempre pessoas, mas felizmente sempre havia pessoas que trabalhavam ou em tipografias, coisas que faziam as coisas sempre assim nunca a ser pagas, vamos lá.
O Lusitano foi sempre o órgão de ligação. Os portugueses há muitos anos atrás não tinham acesso a muitas notícias. Era dificultoso terem esse acesso fácil. As pessoas, para ouvir o rádio, vinham à associação. Para saberem algumas notícias dos amigos, da família, vinham à associação. E esse órgão que nós criamos veio no sentido, ou que as pessoas na altura criaram, no sentido de que havia necessidade de informar aos sócios coisas que eram importantes, temas sociais, questões de trabalho, leis holandesas, e ao mesmo tempo também divulgar as atividades que a associação fazia, ou coisas que eram notícias de Portugal que seriam importantes também, dadas através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou notícias que eram dadas por simplesmente dos jornais. O clube tem atualmente uma equipa de handebol feminina e espera recuperar em breve uma equipa de futebol que se criou fora da associação. Mas embora tradicionalmente sempre tenha tido uma intensa atividade esportiva, também já teve atividades culturais. A nível cultural, a princípio, como não havia nada para português e também por quase ninguém falar a língua na altura, portanto era aqui o nosso centro. Foi aqui que muitos casais se conheceram, foi aqui que se casaram, foi aqui que tiveram filhos, portanto isto é uma história enorme, não é? Já houve em tempos um grupo de teatro, rancho folclórico, que portanto já existiu e neste momento não existe, mas nós gostaríamos que voltasse a existir. Antigamente, portanto, havia o teatro, só por isso o ensaiar para os teatros era uma coisa, portanto, durante a semana tinha que se trabalhar, porque todos trabalhavam, todos faziam as 8 horas de trabalho, mais o serão à noite, portanto o serão era conhecido por serão, mas era fazer uma limpeza nos escritórios, que era mesmo assim. E depois disso, depois das 8 horas, tinham que ir para casa e vir ensaiar para no sábado, portanto, representar o teatro. Para atrair jovens à associação, o clube tem estado a programar vários cursos, entre os quais fitness, de arranjos florais, chocolate ou pintura. Esta é uma maneira de diversificar atividades para tentar trazer novos públicos e manter vivo o projeto associativo.